Houve uma época onde o mundo não era governado por organizações, mas sim por conquistadores. Esses seres, na maioria das vezes, não tinham interesses econômicos, mas sim desejo de poder, rivalidade religiosa, intolerância racial, ganância e loucura, ou simplesmente a vontade de controlar o mundo. Todas essas razões influenciaram os gênios das estratégias de guerra a tomar territórios e aniquilar militares e civis, inimigos e aliados. Mas vocês já conheceram alguém que fez tudo isso por amor? Quando falamos em conquistadores, vocês provavelmente pensam de cara em alguns nomes como Zé Bonitinho, Shawn Michaels, Daken e vários outros nomes que são muito mais citados na história por seus feitos. Mas será que eles foram mesmo os maiores conquistadores que o mundo já viu? Não sei. Não, claro que não. Falaremos daquele cujo poder cósmico corre em suas veias e que sangue de milhares de mundos escorrem por entre seus dedos, com todo o infinito tremendo perante ele e a morte como sempre sendo sua maior companheira. Sabe de quem eu falo, não é? Chuck Norris! Ah, não. Parou. Lógico que eu me refiro ao Thanos. Criado pelo escritor, desenhista e arte finalista James P. Gene Sterling, Thanos teve sua primeira aparição como antagonista da revista Homem de Ferro, edição 55, de fevereiro de 1973. Nascido na grande cidade dos Eternos em Titã, nome dado a uma das luas de Saturno. Filho de uma civilização ultra avançada, por toda a vida buscou o poder absoluto sobre todo o universo, mas não para controlá-lo, mas para reduzi-lo a pó. E dessa forma cumprir seu maior objetivo, cortejar a sua única amada, a força sobrenatural que mantém o equilíbrio cósmico, a Senhora Morte. Pois é, pessoal, esse queixudo possui muitos nomes. Escolha o que achar melhor. Avatar da Morte, Thanos o Destruidor, Queixo de Ameixa, mas nenhum deles é tão compatível seu caráter como o Titã Louco. É isso aí, turma, ele é louco no sentido 100% literal da palavra, pois pelo amor que ele tem pela morte, ele matou metade do universo. Ô lapada! Certo, vamos parar de enrolar e começar a contar sua origem. Primeiro, vou falar rapidamente sobre como era sua origem nas HQs antigas do tempo de 73, mas depois irei falar sobre o seu reboot, Thanos, a Ascensão, lançado em 2013, que particularmente achei mais interessante. Prontos? Então chega junto! Em meados das HQs dos anos 70, em Titã, a maior lua de Saturno, existia uma avançadíssima cidade subterrânea chamada Eternos, uma civilização que por milhares de anos pregou avanços tecnológicos e um ideal pacifista, onde a ciência florescia, alcançando níveis intelectuais e tecnológicos épicos. Elas, também conhecido por Mentor, líder da raça Eterna Titã, apaixonou-se e casou com sua irmã. Juntos tiveram 2 filhos, Thanos e Star Fox, mais conhecido por Eros. Eros tinha o poder de estimular os centros de prazer do cérebro dos seres vivos. Serve exatamente para o que você está pensando, safadão. Mas Thanos era bem mais poderoso, mas quando criança foi posto de lado por causa de sua aparência grotesca. E Eros era o filho predileto, cresceu até a juventude cercado por muitos amigos e família. Thanos, por outro lado, passou anos e anos isolado socialmente, mas eventualmente encontrava companhia em um templo subterrâneo quase esquecido, a entidade que todo mundo aqui se mija de medo, a Morte. No começo, ele achava que ela era apenas uma amiga imaginária, mas depois se tocou que ela é muito real. Através dela encontrou conforto e entendimento, e por décadas passaram por um tipo de amor proibido. Sob os cuidados dela, Thanos tornou-se forte e instruído nas artes negras, há muito tempo proibido em Titã, ensinando-lhe que conhecimento é poder e que esse poder é total. Não é por menos que ele passou a venerar a mala, certo? Não tardou para Thanos tentar usurpar o poder, criando armas do mundo onde não havia nenhuma, e isso é um crime hediondo em Titã, fazendo com que ele fosse exilado de sua terra natal. Thanos saiu gerando vingança com fim e paixão, cruzando por toda a galáxia, reunindo uma horda monstruosa de seguidores para poder levar adiante sua vingança. Ô caraputinho, o reino foi devastado, sobrevivendo apenas alguns em meio a milhares que Thanos odiava. A única morte que o comoveu foi a de sua mãe, a única que, além da Senhora Morte, ele amou. Durante o ataque, Mentor e Eros estavam fora do planeta. Ô cagada!
Mas ao chegar e ver a que ponto catastrófico estava a sua cidade, Mentor clama pelo auxílio de Cronos, criando Drax, o Destruidor. Mas nem mesmo seu maior campeão foi capaz de detê-lo, como podem ver no meu primeiro vídeo que fala sobre a origem do personagem. Ok, agora que contei sobre a sua antiga origem, vamos ao reboot, Thanos a Ascensão. É como o termo indica, uma reinicialização da história com uma inflexão da série do Queixudo, o que significa que não é obrigado a seguir fielmente a versão anterior, mas ainda assim, mantém os elementos principais mais importantes que são considerados os mais funcionais para um recomeço. Tudo começou quando em um belo dia, na Cidade dos Eternos, Sui-san estava dando à luz. Um parto bem complicado, pois a criança enrolou-se em todo o cordão. Depois da mãe se contorcer de dor igual uma linguiça revoltada, o guri finalmente saiu. A mãe estranhou logo de cara porque o guri não chorou ao nascer, e o médico, putz, ele simplesmente lamentou pelo fato da criança ter sobrevivido. Mentor fechou a cara e repreendeu o médico, estando super empolgado ao ouvir a criança. Mas a mãe, ao segurar, meu Deus, surtou. E imediatamente tentou matar o filhote com um bisturi, pois além de ter uma pele roxa e disforme, havia visto em seus olhos uma criatura que futuramente será responsável pela morte de milhões. Ao contrário da história original, Thanos não foi vítima de preconceito, pelo contrário, aquilo o tornou popular. O povo não era apenas avançado tecnologicamente, mas também ao que se refere ao juízo, pois não possuía uma atitude discriminatória perante pessoas, culturas, lugares ou tradições consideradas diferentes ou estranhas. Na verdade, sua pele roxa e cara feia atraiu a atenção das gatinhas, pois achavam entediante todo mundo do planeta ser bonitinho. Olhavam-no fascinadas para sua mutação, fora que ele era o aluno com as notas mais altas da escola. Só mesmo em outro planeta para isso acontecer, pois se fosse aqui... Ai, safado no rodo, o que que acontece? Aqui no ó. Safado no ó. O que que acontece? Sem gritar, filha da puta, dá um tiro na cara dele, pra ele ficar esperando. You win! Mesmo sendo um garoto genial e muito popular, Thanos possuía um trauma. Nas aulas de dissecação ele passava mal, pois não quer de forma alguma machucar um ser vivo. Isso ocorreu por toda vez que dormia sonhava com alguém gritando e tentando esfaqueá-lo. Então, para não passar mais por isso, parou de dormir. Provavelmente não prejudicou seu organismo devido à sua mutação genética, mas seu medo é explícito. E é nesse momento que uma estranha guria com pinturas no rosto se aproxima dele, o aconselhando a ir no local onde ela costuma esfriar a cabeça. Seguindo seu conselho, Thanos leva alguns amigos para explorar a caverna indicada, mas um acidente ocorre e ele é soterrado, sobrevivendo por 3 dias escavando em busca da saída, tendo apenas um monte de lagartos gigantes como companhia. O garoto era tão dócil que até tinha prometido jamais comê-los por mais que estivesse faminto. Então, embora muito machucado, ele não conseguia tirar da cabeça a preocupação com seus amigos. E aí, eis a resposta. You can't touch this. You can't touch this. Yo, I told you, you can't touch this. You can't touch this. Devorados. Completamente devorados. Os lagartos fizeram foi a festa. A partir dali, as coisas mudaram para Thanos. O povo de Titã acredita que ele foi o responsável pela morte de seus amigos, pois nenhuma criança havia morrido nos últimos 200 anos. Isolado, perdido e inconsolável, Thanos havia se afastado dos demais, e então novamente a garotinha de rosto pintado aproxima-se, dizendo que entende o que ele está sentindo, e que há nada de errado nisso, e ainda indica que ele deveria cumprir com o que estava pretendendo, afinal, ele amava demais os seus amigos, e aí tinha que vingá-los. E não deu outra, ele rasgou foi geral. É, né? Jeito bacana de curar um trauma. Hannibal Lecter aprova. A guria do capeta. Anos depois, Thanos havia se tornado o aluno perfeito. Tinha as maiores notas em toda a história da escola. Aprendia mais rápido do que podiam ensiná-lo e isso até seu pai reconhecia. Simplesmente tinha mais nada para aprender e por isso decidiu isolar-se em áreas fora do limite da cidade, fazendo experimentos e explorações que não podiam ensiná-lo. Aos 12 anos de idade, havia explorado cada centímetro da congelada lua onde nasceu. Aos 13, havia caminhado pelo núcleo ardente de Saturno. Aos 15, havia mapeado as estrelas de quilômetros de galáxia.
Mas os cosmos não ofereciam as respostas para suas perguntas, e nem mesmo as incisões, cortes e fatias que arrancava de suas cobaias. As perguntas eram sempre as mesmas. Por que sou diferente? Qual é o meu destino? Onde em toda a criação poderei encontrar as respostas? Embora seus métodos sejam cruéis, Thanos acredita que tudo isso é pela ciência, que sua fome não é por sangue, mas por conhecimento. E acreditem se puder, ele não sentia prazer nenhum em torturar as criaturas. Pelo contrário, ele ficava angustiado. A garotinha agora é uma bela moça de rosto pintado. O tempo todo o acompanhava e via a frustração nos olhos do Titã. E foi então que ela lhe aconselhou a mudar a direção de sua procura. E é nesse momento que ele começa a fazer experimentos com seus semelhantes. Por séculos, entre a fundação da cidade dos Eternos em Titã e o nascimento da aberração genética chamada Thanos, não havia nenhum caso de assassinato registrado, nenhum crime passional, nenhuma execução, nenhum ato de guerra. Existia apenas a paz. Nem mesmo a palavra assassinato existia, até que essa desgraça roxa inventou. Puta que pariu, hein? Sempre tem um cu de galinha que vem e bagunça o sistema. Então, o desaparecimento do casal chamou a atenção de Cronos, avô de Thanos e pai de Mentor, que, como dito anteriormente, foi transformado numa entidade abstrata graças a um acidente, mas vou deixar os detalhes sobre ele em outro vídeo. Ele alerta Mentor para que investiguem o caso, pois está mais que claro que houve assassinato, mas Mentor ignora os avisos de seu pai e simplesmente segue adiante em sua rotina como cientista. Mas Sui-san, sua esposa, ao voltar do sanatório, estava ciente de que seu filho havia sido responsável, mas não tinha como provar. Notando que essa busca por autoconhecimento estava o transformando num monstro assassino, Thanos decidiu que a partir dali nunca mais matará, enterrando os corpos do casal para que aquele sombrio capítulo seja definitivamente enterrado. Mas depois de 2 semanas, o safado desenterrou os corpos, admitindo que tinha se divertido durante o processo e, para piorar, tornou crianças, colegas de sala e professores em suas cobaias, os mutilando das piores formas possíveis em prol de quê? Autoconhecimento? Não! Ele acabou notando que mata por amor. Ele adora matar, pois é o único momento em que não se sente só. Ele quer uma resposta do porquê passa por isso, porque ele é dessa forma e para isso não hesitará em arrancar a resposta dentro até mesmo de sua própria mãe. Após a morte de Sui-san, Thanos tirou para fora, indo para outro extremo da galáxia, tentando uma vida próxima do normal, assumindo um trabalho de baixa categoria numa nave pirata. Embora competente, ele era duramente criticado pelo seu capitão, por seu desinteresse em participar das batalhas e recusa em matar alguém. Ah, sim, também teve um passatempo bem safado: ter filhos com várias mulheres de todo tipo de raça diferente que cruzavam em seu caminho. Esse aí é comedor, hein? Superou Batman e Conan nesse quesito. E olha que ambos são lendários, mas a cada mulher que traçava, ele só sentia um vazio. Isso é porque é claro que ele não conseguia tirar da cabeça a garota do rosto pintado, que deu uns foras bonitos nele, quebrou as pernas, ou melhor, quebrou a boca do Titã. E não é pra menos, hein? Essa aí marcou. Pois é, o cara fez o possível para ter uma vida relax, mas não deu. Sentindo-se ameaçado pelo intelecto de seu tripulante, o capitão da nave tentou matá-lo. Sabe como é? Medinho fresco de perder a liderança. Estava decidido a arrancar a cabeça do Titã. Thanos estava resistindo à surra, quase cedendo à morte, mas não deu outra. Sua natureza foi mais forte e fez a festa nas tripas do pretenso assassino, tornando-se então um novo capitão da nave Rorco. A seguir, voltou para sua terra natal, observando a sepultura de sua mãe. Ato suicida, pois a essa altura todos já sabiam que ele era o assassino de Sui-san. Somente o retardado do mentor que não enxergava isso. Nessa hora, a garota pintada, agora um tremendo mulherão, aparece e ambos trocam umas palavrinhas para matar a saudade. Ela não curtiu muito sentir o cheiro de mulheres e filhotes exalarem de seu corpo, mas ele, um tremendo safadão, tentou a si mesmo dar uns amassos nela, mas novamente levou um chega pra lá. Mas dessa vez tinha um acordo. Ela seria dele caso cumprisse com seus pedidos. E para começar, ele teria que ser só dela, unicamente dela. Entenderam a parada? O doido foi atrás de todas as mulheres que traçou e matou todas elas, poupando nem mesmo os seus próprios filhos. Rapaz, fica com um aviso pra geral. Saibam valorizar o pai de vocês, pois se você está putinho por seu pai fazer uma brincadeirinha bobinha como esta, ou esta, ou uma coisinha leve como esta aqui,
Ah não, doido, essa daí merece um replay sem edição. Ai que gostoso! Basta, comparar Thanos com eles. Aí sim vocês vão aprender a amar seus velhos. Certificado de pai do ano pra ele. Palmas! A partir daí, Thanos e sua tripulação passavam rodo em tudo quanto é planeta que encontravam. Sobreviver a ninguém. Os poucos que resistiam perguntavam o porquê de tudo aquilo. E a resposta era qual? Por amor. Isso mesmo, galera. Por amor. Simplesmente por amor. Cara, uma pausa dramática agora e vamos pensar um pouco. Cientificamente falando, a atração humana ou alienígena ainda é um mistério. Há uma tonelada de diferentes variáveis que afetam o quanto nos sentimos atraídos por alguém, incluindo preferências de personalidade, tendências culturais, pressões sociais e parceiros potenciais disponíveis. E para isso, cometem atos bonitos a ridículos, a doentios e até normal para o padrão de muita gente. Mas pelo amor de Deus, quantos chegaram ao extremo de dizimar milhões e milhões de vidas apenas para provar seu amor por uma gostosona metida misteriosa? Outra vez, Cronos alerta mentor sobre Thanos, agora um famoso genocida universal, avisando para que ele tome uma atitude antes que mais planetas sejam varridos da existência, e que a qualquer momento sua tripulação fará o mesmo com seu povo. Mas a resposta de mentor é sempre a mesma, foge do assunto, e fica alegando que seu pobre filhinho jamais mataria a mãe, mesmo com todas as provas jogadas na cara dele. Cronos ainda se ofereceu para acabar com Thanos, mas tudo que Mentor diz é pra ele ir embora. Tá na cara que é da merda, né? Uma coisa é ser cego de amor pelo filho, outra é ser imbecil, mas ser uma completa fusão entre burro e retardado é de rasgar o conceito sobre ignorância. Enquanto isso, no espaço, após mais um monótono genocídio planetário, Thanos e sua fiel parceira tiveram uma conversinha nada agradável. Mais uma vez tentou dar uns pegas nela, mas outro fora levou. Ela disse que só terá para si no momento em que ele se tornar o Deus que está destinado a ser, o ser supremo que toda a vida teme, o destruidor que tem todo o infinito na palma da mão e que não tenha medo de fechá-la, e aí sim, finalmente terá tudo o que deseja dela. Thanos fica emputecido, pois massacrou e queimou mundos apenas por caprichos de uma doida, e que já era esse Deus que ela citava. Mas foi então que ela indicou que deveria destruir o seu planeta natal. Ele odiou a ideia e teve uma discussão calorosa, e foi nesse momento que ela se revelou de uma vez, que é a Senhora Morte, e que somente ele podia enxergá-la, ninguém mais. Chocado, ele ataca a criatura, mas lógico que não tem como eliminá-la. Ele quase enlouquece percebendo a merda que tinha feito, matando seus filhos, suas mulheres e civilizações por uma maldita entidade abstrata. Tentou se matar, mas não conseguia, pois ela não permitia. Começou a culpá-la por se tornar um monstro, mas ela rebate dizendo que ele já nasceu monstro, tanto que a mãe dele viu isso e tentou matá-lo logo. Tudo que a Morte fez foi ajudá-lo a trilhar seu destino, nada como uma boa lábia feminina para esfriar a cabeça dele, e assim foram para sua terra natal. Cara, o único ato de consideração que teve pelo seu povo foi de dispensar todos os seus tripulantes, pois ele queria matar todos pessoalmente. Pois é, ele fez a festa, passou o rodo geral, éons de avanço tecnológico e cultural reduzido a churrasco queimado e fundido no carvão, e a Morte o tempo todo ao seu lado, botando fogo. É isso aí, vadia. Por sorte, Eros estava fora, mas Mentor estava lá e era o último sobrevivente e o único que possuía uma arma para combater o queixudo. Mas nem mesmo toda a sua ira foi maior que seu amor por Thanos. Ele não teve coragem de atirar, mas Thanos pegou a arma de sua mão e atirou em si mesmo, resultando em nada. Pô, esse velho sabe nem fazer uma arma que preste. E o bicho tava tão louco que queria casar com a Morte, matando seu pai como um ritual. Mas no meio de toda essa loucura, Mentor mostra para Thanos que não existe ninguém ali, exceto eles dois, que se existisse alguém neste ou em outro plano de existência, suas máquinas iriam detectar. Não tinha como Mentor estar enganado, pois apesar de ser um animal em relação aos pecados de seu filho, justiça seja feita. Como cientista, ele é um gênio, pois projetou e construiu a cidade do nada, e durante 5.000 anos tem estudado os segredos dos cosmos, segredos que até o próprio Thanos poderia temer, e mesmo assim, nas leituras que mostrava para o Titã Louco, indiciava que não existia nenhuma mulher invisível, nenhuma personificação da morte, que ela só existia em seu juízo esculhambado. Atordoado com a revelação, Thanos poupa a vida de seu pai e vai embora, ignorando todos os pedidos que a Morte continuava a fazer, pois ele já acreditava que ela era só fruto de sua louca imaginação. Mas foi então que, para provar que ela existe, o beijou pela primeira vez, até que enfim, né, meu irmão?
Já estava passando da hora. Reconciliados, ambos voltam para a nave para atacar mais mundos, mas Thanos notou que a sensação não era o que esperava. O amor dela não era exatamente o que ele queria, mas mesmo assim continuou seguindo, talvez para tirar dúvidas, talvez. Muito tempo se passou e por fim Thanos refletia sobre seu passado diante a lápide de sua mãe, e lá a morte apareceu novamente, clamando por ele, desejando seu beijo, implorando pelo cara, mas ele a ignora. Ele não tinha mais interesse nenhum nesse diabo feio. Por fim, percebeu que a solidão é temida, mas ela existe e todos nós estamos nela. Quem diz que não é sozinho é aquele que não teve a capacidade de entender a verdade, ou simplesmente não quis entender. E a verdade é essa: ele tinha ninguém, no máximo aliados consideráveis, mas a partir do momento que descobriu que é sozinho, pode ter ficado abalado no começo, mas depois se sentiu livre. Não existe felicidade melhor do que saber que não precisa de ninguém e que ele por si só é suficiente. Thanos foi um menino que amou, e tudo que ele fez desde então, todos os mundos que conquistou e destruiu, cada milagre obscuro que conjurou e cada vida que tomou, ele o fez sozinho. Afinal de contas, é do Thanos que estamos falando. Beleza, gostaram mais da origem primária ou do reboot? Escolha o que quiserem, ambos são bons mesmo. Antes de falar de suas habilidades, vocês gostariam de saber por que Thanos nasceu tão feio? Então vamos lá. Nascendo com a pele acinzentada ou arroxeada, dependendo do gosto do desenhista, e um corpo disforme, Thanos foi diagnosticado com a síndrome do deviante ou desviante. Afinal, o que é isso? Uma doença? Uma simples alteração genética? Bom, falarei de forma bem resumida. Há milênios atrás, viajantes das estrelas chamados Celestiais vieram para a Terra coletar material genético dos ancestrais da humanidade. Mas afinal, quem são os Celestiais? Esse é o nome dado de uma espécie alienígena criada por Jack Kirby em 1976. Seres ultrapoderosos que vão em vários planetas e fazem várias experiências genéticas de vários tipos e, séculos ou milênios depois, voltam para conferir o que aconteceu. Eles são uma das raças humanoides alienígenas mais antigas do universo. Alguns acreditam que seja a primeira raça. São criaturas dotadas de indescritíveis poderes cósmicos, medindo 300 metros de altura. Todos eles usam armaduras no corpo inteiro. Os Celestiais visitaram a Terra umas 4 vezes, alterando nossa história em cada uma delas. Beleza, mas foi como falei antes, na primeira visita, há cerca de 1 milhão de anos atrás, eles executaram experiências genéticas com espécimes humanas, criando 2 novas raças que são antecessoras dos mutantes, os quase deuses chamados de Eternos, e a raça das trevas conhecida como os Deviantes ou Desviantes. Vocês escolhem aí como querem falar. Ao longo dos séculos, muitos Eternos passaram a conviver entre seres humanos comuns e por isso travaram contínuas batalhas contra os Deviantes em suas tentativas de ganhar poder ou subjugar a humanidade. Por fim, a segunda visita dos Celestiais aconteceu há 25 mil anos, com o propósito de avaliar os resultados da experiência. Julgando improdutiva a tecnologia desenvolvida pelos Deviantes, eles destruíram o local onde a raça mais se concentrava, Lemúria. 1000 anos atrás, eles retornaram para uma terceira visita, tendo como propósito a avaliação do progresso da humanidade. A quarta visita se iniciou há poucos anos e se mantém até hoje. Desta vez, eles vieram para julgar o valor da humanidade e decidir se esta deve ser destruída ou não, mas esse detalhe vamos deixar para outra ocasião. Segundo o conceito de Kirby, a visita celestial também afetou seres humanos normais, tendo a antiga civilização Inca desenvolvido uma vasta tecnologia e outros conhecimentos a partir do evento. Agora, como os Eternos deixaram a Terra e foram parar no satélite de Saturno e qual destino levou os Deviantes, somente em outro vídeo. Tudo que preciso saber por enquanto é: Thanos nasceu com uma condição genética chamada Síndrome do Deviante, em que um Eterno nasce com habilidades sobre-humanas, mas acaba sendo fisicamente repulsivo, pois de alguma forma descendeu da raça dos Deviantes, embora seus pais não sejam um. E agora vamos para seus poderes e habilidades. Intelecto acima do nível gênio. Como falei antes, desde criança, Thanos tinha um intelecto superior a todos os seus colegas e professores, obtendo as notas mais altas de toda a história da escola. Durante sua jornada como Avatar da Morte, ele foi dedicado a realçar seus próprios poderes para a aniquilação de toda a vida. Demonstrou ser supremo em absolutamente tudo que se refere ao intelecto, não só pela sua versatilidade, dominando várias áreas de conhecimento, mas pela genialidade alcançada em cada
uma delas. Não é uma simples babação de ovo. O cara é um monstro em tudo ligado a conhecimentos tecnológicos, biológicos, estratégicos, místicos e filosóficos. Um gênio em praticamente todos os campos conhecidos da ciência avançada, criando também tecnologia muito superior à ciência contemporânea de sua terra. Assim como foi capaz de se adaptar rapidamente a novas situações de batalha, Thanos comentou que, comparado a si mesmo, a inteligência de Bruce Banner é apenas grande para os padrões da Terra. Pior que isso não foi apenas arrogância, pois houve situações em que, em matéria de esperteza, superou nomes como Victor Von Doom, Reed Richards, Tony Stark, Hank Pym e Adam Warlock. Sem dúvidas, a maior arma de seu arsenal é sua mente inigualável, força sobre-humana. No início, ele não parece ser tão forte. Ele era até mais magro, nunca tinha demonstrado grandes feitos com sua força, e por isso acreditava-se que era ao nível do Coisa. Mas erraram feio. Ele não é um Zé Bossal como o Hulk que resolve tudo na porrada ou sai levando carros e construções nos peitos. Ele prefere resolver as coisas na conversa, mas quando resolve na porrada, corre doido! Antes de sua primeira morte, estipula-se que seu nível de força era classe 100, seres com capacidade de erguer mais de 100 toneladas sobre suas cabeças, como Hela, Thor, Tyrant e Homem de Ferro versão Hulkbuster. Mas ao ser revivido pela morte, suas habilidades foram ampliadas, consequentemente aumentou sua força a ponto de deixar Hulk e Drax na segunda forma, vendo estrelinhas com um único tapa, super velocidade, reflexos e agilidade. Bem, ele não é rápido como o Mercúrio e nem faz acrobacias como o Homem-Aranha, mas apesar de sua imensa massa muscular, ele é capaz de executar movimentos extraordinariamente rápidos como o Hulk, além de que seu tempo de reação é melhorado a um nível além dos limites de um Eterno. Vigor ajumentado. Sua musculatura produz quase nenhuma toxina da fadiga durante as atividades físicas. Produz até menos que o Drax. Como resultado, foi capaz de destruir seu planeta natal sozinho, sem nem suar a camisa. Pseudo-invulnerabilidade. Antes de sua primeira morte, Thanos possuía um grau impressionante de resistência a danos físicos. Após sua ressurreição, a morte deu uma upada em suas habilidades para que pudesse resistir a ferimentos de níveis muito maiores, o tornando quase invulnerável. Vale lembrar que ele já resistiu a poderosos ataques a queima-roupa, fortes o suficiente para destruir planetas. Também aguentou as rajadas do surfista prateado, saindo ileso. Suportou a uma surra do Thor enfurecido, o qual estava empunhando a joia do poder, ficando apenas com machucados que não são muito graves. Esse bicho tem um couro tão seco que já foi capaz de aguentar rajadas a queima-roupa de Odin e Galactus, e olha que esses dois são pesados. Thanos recentemente resistiu a 3 ataques completos do Raio Negro, sendo que um deles causou nenhum dano significativo. Vale lembrar que na HQ Em Busca pelo Poder, Thanos fez uma viagem por miríades de dimensões que são fatais para qualquer ser, onde sofre alterações de realidade, tendo seu corpo derretido, despedaçado e congelado, mas sempre retornando à sua forma original. Ele afirma que é o único ser imutável em qualquer realidade, demonstrando que a realidade tem um efeito ínfimo em seu corpo. Imortalidade. Thanos, como todos os Eternos, é imortal, no senso de imunidade a todas as doenças e infecções conhecidas, assim como os efeitos da idade. Além de que foi banido pela própria morte de entrar em seu reino, dando a ele verdadeira imortalidade. Nessa época, não importa a gravidade do dano, Thanos era incapaz de morrer, se recuperando completamente. Hoje em dia, esse banimento já foi removido, mas quando ele morre, ela acaba trazendo ele de volta. Fator de cura acelerado. Apesar de sua extraordinária resistência, ele não é exatamente invulnerável. No entanto, como todos os Eternos, Thanos é capaz de regenerar o tecido danificado com uma velocidade muito maior e eficaz que qualquer humano. Mas ele é incapaz de regenerar um tecido completamente destruído e muito menos regenerar órgãos arrancados como aconteceu com seu coração. Controle e manipulação de energia. Thanos demonstrou grande versatilidade no uso de suas habilidades de projeção de energia, demonstrando a habilidade de projetar energia pura com força concussiva, energia magnética, raios de calor infravermelhos e raios disruptores, golpeando alvos separados com suas rajadas óticas, bem como usar sua conexão mental com sua cadeira tecnomística para formar escudos incrivelmente poderosos, barreiras e campos de força. A exata extensão de suas habilidades de projeção energética são desconhecidas, mas suas rajadas foram capazes de deixar caras como Thor e Hulk inconscientes. Também foi capaz de danificar levemente
a armadura de Galactus, a ponto de derrubar o Devorador de Mundos. Especula-se que a fonte de energia cósmica de Thanos pode ser de natureza mística, mas no reboot foi através de experimentos. Telepatia. Também possui habilidades psíquicas. Sua mente é invulnerável à maioria dos ataques psíquicos. Também demonstrou a habilidade de se defender contra os ataques da Serpente da Lua e de Mantis. Fora que ele deixou um dos sacerdotes de Pama insano com um mero gesto e endoidou o Hulk a ponto de atacar os seus amigos Vingadores. Macumba braba. Thanos parece ser pelo menos parcialmente talentoso com magia. Como evidência, ele amaldiçoou Deadpool para que o mesmo seja incapaz de morrer, para evitar que o safado chegue perto de sua amada, a Senhora Morte. Teletransporte. Ele é capaz de se teletransportar através de distâncias desconhecidas graças à sua conexão com a cadeira de transporte tecnomística. Porradeiro. Embora ele geralmente evite combate físico, Thanos é um formidável combatente corpo a corpo. Ele é particularmente hábil em usar uma combinação de suas capacidades físicas e de manipular energia durante o combate. Ele também possui um grande conhecimento de artes arcanas e místicas, o que contribui bastante no impacto de seus golpes. Antes de fechar o vídeo, vamos para algumas curiosidades. Tem um irmão chamado Star Fox. Não é esse Star Fox que vocês estão pensando. Todos o chamam mesmo é por Eros, que era o seu melhor amigo e único companheiro além da morte. A maioria acredita que o poder máximo que Thanos conquistou foi a Manopla do Infinito. Não mesmo, muito enganados. Na saga O Fim, ele obteve o coração do universo, conseguindo poder tão supremo que supera o de Tribunal Vivo. E uma observaçãozinha, Tribunal Vivo é tão poderoso que desativa e ativa os poderes da Manopla de acordo com sua vontade. Thanos viaja pela Terra desde a explosão da primeira bomba atômica do planeta. Em seu subconsciente, Thanos se acha indigno de ser o supremo governador do universo. Isso faz com que no fundo deseje ser derrotado, dando brechas para os heróis o deterem. Então esqueça aquela fraqueza ridícula de Thanos no Avengers Assemble. Eu gosto do desenho, mas aquilo foi uma merda. Na série Amalgama Comics, quando os personagens da DC foram fundidos com os da Marvel, ele e Darkseid se tornaram Thanos-Side. Coisinha feia, hein? O nome Thanos vem de Thanatos, o deus grego da morte. Ele possui um helicóptero que se chama Thanoscóptero. O veículo apareceu apenas em uma edição. Ainda bem, né? Que tosquice. A maioria acredita que ele foi baseado em Darkseid. Não mesmo. Ele foi baseado em Metron, um vilão cósmico que possui um trono cheatado, tendo vários poderes quase divinos. Foi preso como um vagabundo qualquer. Na mesma história zoada que teve o Thanoscóptero, ele tentou roubar o cubo cósmico, mas foi derrotado pelo Homem-Aranha Felina, e assim é jogado num cilindró qualquer. Ele comemora o Natal, dá até presentes para sua filha de criação, Gamora. Vai entender, né? Mais difícil ainda saber o interesse pelo significado cristão da festa. Talvez tenha ficado com peso de consciência após jogar seus filhos num saco de lixo. Pois é, galerinha, infelizmente não deu de pôr tudo que eu queria neste vídeo. Sabe como é? Ninguém iria querer ouvir um novato de voz robótica por uns 40 minutos, mas no próximo irei falar sobre a origem da Manopla do Infinito e seu verdadeiro poder. Poderiam fazer uma fé? Curtam, comentem, compartilhem, favoritem e se inscrevam. Dê uma força para este bando de novatos. Taskmaster agradece e até breve!